Olá, pessoal. A gente vai dar início aqui a mais um SBNPE Cast e o tema de hoje é bem bacana. A gente vai falar sobre nutrição parenteral e utilização de nutrição parenteral personalizada, tá? E nada melhor, né, de um tema dessa envergadura para ser melhor explorado. Nós trabalhamos aí com a experiência de quem já tem muito tempo de caminhada na terapia nutricional, que é um participante que dispensa as apresentações, mas eu vou apresentar a si mesmo, que é o Dr. Paulo Ribeiro, que é assim uma pessoa que eu tenho assim na mais alta conta aqui na terapia nutricional no Brasil. Além de ser um gentleman, é um profundo estudioso, conhecedor e tem uma área, atua, enfim. Então, é uma referência para mim. Eu acho que é para todos, deve ser uma referência para todos também, tá? Antes da gente iniciar aqui as nossas atividades, eu vou pedir que vocês compartilhem com seus colegas, né, com as pessoas interessadas, porque assim, não é todo dia que a gente pode ouvir é, um podcast um cast dessa qualidade, né, com o professor Paulo Ribeiro. Então, vocês compartilhem, não deixa de dar o seu like, que é importante para a gente também. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, lá ficam armazenados os nossos vídeos, as nossas instruções e tutoriais, e você pode rever sempre que quiser, tá? Bom, esse cast ele tem o apoio da Farmoterápica, que acreditou, né, nessa temática, nesse projeto, apoiou a realização dessa atividade e eu, em nome da SBNPE, a gente agradece a parceria e o apoio. Bom, então, nesse encontro de hoje, a gente vai falar sobre nutrição parenteral personalizada e eu vou convidar agora aqui o professor Paulo Ribeiro. Professor Paulo, pode comentar rapidamente aí de onde você veio, o que que você faz, Antes como de é que é a sua qualquer coisa, relação com nutrição parenteral. muito obrigado pela sua apresentação, muito gentil. Agradeço muito e agradeço o convite também da SBNPF, fico muito honrado. Então, eu sou, na realidade, o responsável pela equipe multidisciplinar de terapia nutricional do Hospital Sírio-Libanês. Sou especialista em medicina intensiva pela MIB, especialista em nutrição parenteral e enteral para a SBNPE. E tá bom, já tá bom. Chega, não precisa mais que isso. Beleza. Bom, assim, eu queria. A gente sabe, né? A nutrição parenteral, a terapia nutricional moderna, eu acho que tem um grande marco aí no final dos anos 60 com o estudo do Stanley Dudrick, que se mostrou ser uma intervenção que modifica e que salva a vida de determinados tipos de paciente. Eu acho que esse foi, talvez, um dos estudos mais marcantes da nossa especialidade. E assim, de lá para cá, a terapia nutricional experimentou muitos avanços, muitos desenvolvimentos. E assim, hoje a gente tem uma ampla gama de possibilidades de trabalhar as necessidades nutricionais dos nossos pacientes, né? Uma das estratégias, uma das ferramentas que tem no nosso arsenal é a utilização de nutrição parenteral personalizada. E eu queria saber assim, como é que no teu processo decisório, no teu dia a dia, como é que surge no horizonte de preocupações ali, olha, esse doente é um paciente que pode se beneficiar, vejo indicação, não vejo indicação. Como é que eu queria que você descrevesse como é que é o teu processo de tomada de decisão? Então, em primeiro lugar, acho que a parenteral é uma aquisição da humanidade tão importante quanto os antibióticos, porque é realmente uma arma fantástica que salva muitas vidas mesmo. Eu sou um entusiasta da nutrição parenteral. Então, na realidade, no meu dia a dia, no primeiro momento, no Ciro, a gente usava 95% das parenterais individualizadas, mesmo que tivesse a possibilidade de usar industrializada. Ao longo do tempo, eu fui, na realidade, fazendo uma migração por uma questão de logística, que é mais fácil, mais simples, às vezes o preço é mais barato,
migrando para as nutrições parenterais industrializadas, mas não deixando de ter as manipuladas caso fosse necessário. Eu não consegui até hoje, Haroldo, em 3 ou 4, sei lá, mais, antes da pandemia, não consegui reduzir o uso de parenteral individualizada em menos do que 50%. Não consigo. E quais são os motivos disso? Os principais motivos são alterações eletrolíticas para mais. Então, por exemplo, o paciente que tem uma hipernatremia, uma hiperpotassemia, então, nesse paciente, eu não quero ligar uma parenteral pronta para uso que tem, por exemplo, 35 miliequivalentes de sódio, tá certo, por bolsa, porque eu acho que isso não tem sentido. Então, nessas situações, eu sempre uso uma manipulada para poder ajustar os eletrólitos. Tira o sódio, tira o potássio, enfim. Algumas situações em que o paciente precisa de uma carga nutricional maior, mais alta, e na industrializada ele acabaria recebendo um volume muito grande. Então, para otimizar meta e volume, eu uso a nutrição parenteral individualizada, porque eu uso aminoácido a 15%. Agora, existe a possibilidade de usar glicose a 70%, então isso reduz bastante o volume da parenteral, inclusive porque não preciso mais também dar os polivitamínicos por fora. Então, nessas situações, eu também lanço mão da nutrição parenteral individualizada. Em algumas situações muito específicas, como a questão da pergunta, que eu às vezes uso quando eu quero usar, por exemplo, para insuficiência renal aguda, que eu estou tentando segurar a ureia por, sei lá, 2, 3 dias até o nefro decidir o que vai fazer com o paciente. Às vezes eu uso uma parenteral individualizada com aminoácidos essenciais e às vezes na encefalopatia grau 4 eu uso uma parenteral com solução de Fischer com boa experiência, tenho tido boas experiências ultimamente, e aí eu preciso usar manipulada de qualquer forma, porque eu não tenho essas possibilidades na individualizada. Interessante. Só abrindo um parênteses aqui, a solução de ficha que você utiliza, como é que é fácil conseguir? Vamos dizer assim, a equipe que te dá suporte consegue, Na, a na comunicação é fácil? Como é A isso? Pancada, que é a empresa que a gente utilizou até agora, eles têm a Fischer a 8% normalmente. Você pode lançar mão que Entendi, você... entendi. É, assim, quando a gente lida, né, com as fórmulas industrializadas, seja enteral, seja parenteral, a gente tem uma questão que é o atrelamento da quantidade de proteína e da quantidade de calorias a uma mesma unidade de volume, né? Então, assim, isso faz com que eu só consiga modificar um ou outro componente, primeiro, de forma simultânea, né? Segundo, Sim, aumentando ou diminuindo a carga ali, a carga de volume. Isso se eu sim. assumir que eu não estou mudando, não tô usando módulos, né? E aí você reduz É, tudo junto, sim, sim, né? verdade. Um E eu pacote, né? queria eu queria te perguntar, é, como é que você lida assim como é que você vê o papel dessa modalidade da nutrição parenteral personalizada nos extremos, né? Nos pacientes com necessidades específicas, como é que é a tua logística de mudança, de alteração de prescrição é fácil, não é? É, Então, como é que funciona? veja, a logística da manipulada é um pouco mais complicada, mas já está tudo azeitado, porque a gente usa isso há 40 anos, né? Então, assim, Uhum. para mim não tem muita dificuldade. Eu posso lançar mão das minhas industrializadas que eu tenho na farmácia, ou lançar mão da manipulada que vai para a farmácia de manipulação, é manipulada e volta para o hospital. E aí vai ter uma demora, obviamente, um gap aí de pelo menos umas 4 horas para chegar à nutrição parenteral manipulada ao hospital, né? Então, assim, nessas situações extremas, que são mais ou menos essas que eu falei para você, você precisa fazer uma restrição hídrica muito importante, você precisa eventualmente lançar mão de uma solução de aminoácidos mais específica, como uma solução de Fischer, ou reduzir a carga proteica sem prejudicar muito a carga calórica de carboidrato e lipídio, aí eu lanço mão da nutrição parenteral manipulada. E é claro, talvez na pediatria, isso é muito mais importante, porque as Sim. necessidades são muito mais específicas do que no adulto, né? É interessante que assim a gente tem migrado, né, tem chegado numa época em que, felizmente, a gente tem conseguido traduzir os desfechos de correlacionar, melhor dizendo, os desfechos da terapia nutricional com a entrega de doses de nutrientes. Uhum. E assim, eu queria que você comentasse um pouco como é como é que é a tua experiência em atender às necessidades nutricionais de macro e de micronutrientes com esse tipo de ferramenta. Então, a minha experiência é boa. Na verdade, a imensa maioria dos pacientes com parenteral, a gente consegue atingir meta calórica proteica com facilidade.
às vezes raramente usando módulo proteico, porque manipulado a gente já coloca toda a proteína lá dentro, né? Então não precisa usar módulo proteico nenhum por fora, só na industrializada que isso acontece. Então, geralmente, com a parenteral, tanto a industrializada como a manipulada, geralmente atinge a meta, será tranquilamente, mas assim, não esquecer que a parenteral tem que fazer slow ramp-up do mesmo jeito que a gente faz com a nutrição enteral, porque é uma entrada de nutrientes no paciente que não se está metabolicamente apto naquele momento a receber aquela quantidade de nutrientes. Então, eu começo com 30% da meta e vou elevando isso progressivamente, monitorando fósforo, enfim, fazendo todos os monitoramentos metabólicos para que esse paciente receba essa parenteral com segurança. Mas fazendo slow ramp-up, demorando aí uns 2, 3 dias para alcançar a meta de 100%, geralmente a gente alcança sem problema, né? Porque a parenteral é fácil, né? Você alcança a meta. O problema é interal, quando o paciente, sei lá, não tolera, estende, tem diarreia, etc., né? Sim, é interessante que é uma maneira, né, de você trabalhar com os compartimentos independentes, né? Ajusta a Exato. caloria, ajusta a coisa, então te dá, dá Uma coisa mais. interessante da parenteral ajudando a você atingir meta calórica por vez é aquele paciente que está patinando na interal, sabe? Então, você vê no hospital, o paciente começa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, patina, não vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás, e ninguém se lembra de pôr parenteral nesse paciente. E aí, uma coisa que eu faço sempre que possível, coloco uma parenteral no paciente que vai complementar a meta calórica proteica dele e fico tranquilo em ficar manuseando essa interal até as coisas darem certo, porque o paciente Sim, está sendo nutrido. Você entendeu? Então, isso sim, favorece muito também atingir a meta calórica proteica do paciente, mesmo com interal, usando uma parenteral suplementar. sim. É, quando você pareia todas as ferramentas que a gente tem para fazer a terapia nutricional parenteral dos doentes, tem algum tipo ideal de paciente em que você aloque para um e para outra estratégia? Qual é o paciente modelo que talvez, ou pacientes modelo que talvez o uso da NPT individualizada seja assim distintamente bom, do tipo, olha, aqui, por exemplo, vou falar, na minha prática, a gente dificilmente consegue alcançar de uma maneira simples, em bolsa única, em pacientes obesos mórbidos, né? Porque é o cenário em que você tem que trabalhar com alta proteína, baixa caloria. Então, seria um Uhum. tipo de paciente. Aí, assim, queria que você, né, compartilhasse com a gente para Então, quais Haroldo, cenários você utiliza uma e outra e eu acho que, assim, para o obeso, eu tenho uma ideia um pouco distinta do guideline do ASP de tá, 2016, que é mais concordante com o guideline de 2019 e 2018 do ESPEN. Assim, eu não acho que o paciente obeso precise aquele caminhão de proteína que os americanos mandam dar, porque, na sim, realidade, tem muitos trabalhos mostrando que o obeso perde menos músculo do que o paciente eutrófico, principalmente numa situação de sepse, de inflamação. Então, não preciso encher então não encho esse paciente de proteína. Eu dou para ele 1,3 relativo ao peso ideal ou ao peso ajustado. Então, isso também não é um grande impedimento para mim, entendeu? Às vezes a entendi, forma industrializada também dá certo, porque eu uso esse tipo de filosofia, vamos dizer assim, tá? Mas é claro que muitas vezes o obeso precisa de alterações mais específicas nutricionais, tipo você eventualmente reduzir um pouco de caloria, deixar a proteína mais alta e tal, então pode ser uma coisa que dê para usar. Mas para mim, as situações mais claras e mais óbvias que usam nutrição parenteral individualizada são aquelas que eu já falei para você. A alteração eletrolítica, eventualmente o paciente com falências orgânicas que precisam de uma nutrição específica, e quando o paciente não consegue atingir a meta calórica proteica num volume razoável, né, aí eu utilizo a manipulada. entendi. É, assim, agora nos bastidores, né? A gente falou um pouco sobre tomada de decisão, e assim, ficou bem interessante que eu acho que você citou exemplos que a gente consegue correlacionar bem com o que a gente vê na prática. Agora sim, a operacionalização disso, nos bastidores, o fazer a prescrição, o contactar a equipe, ter o suporte do farmacêutico, como é que é a tua experiência nesse passo a passo? Você pode contar um pouquinho para a gente? Haroldo, a gente tem uma experiência muito boa, funciona muito bem, muito aceitada, mas a gente não tem um caminho mais automático e ideal. Por quê? Porque o sistema de prescrição online da farmácia de manipulação nunca conversa com o do Sírio.
entendeu? A gente já Uhum. tem isso há 20 anos que a gente tenta isso e nunca consegue essa conversa. Então, isso atrapalha um pouco a prescrição, porque quando você prescreve dentro do sistema da manipuladora, isso já vem, por exemplo, quaisquer incompatibilidades já saem ali, não te deixa prescrever aquela quantidade de cálcio, aquela quantidade de, sei lá, do eletrólito que seja, porque ela já te diz, olha, é incompatível, você tem que reduzir isso. Lá. Então, isso facilita muito. E aquilo sai do seu computador e vai direto para o computador da manipuladora. O que eu faço hoje no Sírio é uma situação mais de passo a passo, que obviamente diminui a segurança, tá certo? E também, sei lá, aumenta o trabalho. Ou seja, hoje eu prescrevo, obviamente a gente passa, a equipe passa, decide que o paciente precisa de parenteral, prescreve a parenteral. Essa parenteral manipulada, a farmacêutica transcreve, que é o primeiro passo que burla um Entendi. pouco a segurança, transcreve aquilo, manda para a manipuladora avalia, se tiver qualquer tipo de problema de incompatibilidade, ela torna essa informação para a farmacêutica e a farmacêutica retorna essa informação para mim e aí eu autorizo a mudança da fórmula que a farmacêutica pode fazer com a minha autorização. Entendi. Na verdade, eu entendi que existem, então, limitações próprias aí de uma das unidades que você trabalha, mas Sim, que, assim, eu vou compartilhar um pouco da experiência que eu tive com alguns sistemas de prescrição. Realmente, quando não tem essa dificuldade de interface entre os sistemas de comunicação, a coisa flui exatamente como você falou, né? Existem travas de segurança automáticas exato. e muitas vezes, né, até quando as travas de segurança são satisfeitas, é interessante que eu acho que o amadurecimento desse tipo de serviço, né, chega num ponto em que você às vezes até recebe a ligação do farmacêutico para conversar, para entender, o que é Uhum. muito bacana, né, a gente poder realmente fazer nossa atividade interdisciplinar com a ajuda do farmacêutico, sugerindo, dando as alternativas e as Na opções. realidade, assim, no nosso hospital, a farmácia é muito proativa e muito colaboradora do nosso trabalho, entendeu? Ela está sempre Entendi, atenta, ela prontamente já faz todas as coisas que tem que fazer, mas o problema é que a gente não precisaria de tudo isso se a gente conseguisse fazer essa conversa de interfaces, entendi. entendeu? Quanto menos fácil você tiver, mais segura fica a prescrição. Entendi. Bom, eu acho que a gente percorreu aí, desde o processo de, tô falando um pouco de história da NPT, falamos um pouco do processo de tomada de decisão, das escolhas que podem ser feitas, né, para atender as necessidades, do atendimento das metas como um elemento crucial que na terapia nutricional moderna está relacionado, mostra, né, que o atendimento de dose está relacionado com os desfechos favoráveis, e a gente falou da operacionalização disso. Bom, achei que foi de Tem só forma um condensada ponto aqui, foi. que valeria a pena a Oi? gente comentar, que assim, é o pós-prescrição, tá certo? A logística Tá. da parenteral manipulada. Então, a parenteral manipulada tem que chegar no hospital numa temperatura X Ah, absolutamente sim. correta. Sim. Então, isso é checado na farmácia. Depois, ela tem que subir para a enfermaria, sei lá, para a unidade, e a enfermeira tem que esperar essa bolsa ficar na temperatura mais próxima à temperatura ambiente, 14, 15 graus, para poder ligar no paciente. Então, existem situações que existe um tag na bolsa, que o tag já te avisa que ela está na temperatura adequada para você sei lá, ligar. E há situações que esse tag não existe, depende da manipuladora, e você tem que usar, às vezes, termômetro infravermelho, esse tipo de coisa. E o meu questionamento agora, nesse momento, é: será que realmente eu preciso de tudo isso? Será que se eu ligar uma parenteral um pouquinho mais geladinha, traz tanto problema para o paciente? Eu tentei procurar na literatura, não achei nada. Entendeu? E aí a gente ficou vendo que a gente liga um monte de medicações geladas, imunoglobulinas, tá? Sem se preocupar com a temperatura que ela está entrando no Sim. paciente, entendeu? Mas, ou seja, é uma logística também que tem que ser pensada, né? Esse pós que vai desde a farmácia de manipulação à sua farmácia e da entrega da sua farmácia para a unidade de internação onde está o paciente. Verdade, você levantou pontos importantes. Eu até acho que é até legal mencionar, né, para quem está assistindo a gente, a SBNPE publicou, tem acho que, se não me engano, 2 ou 3 anos, publicou um manual de competências para a utilização de nutrição parenteral. Então, eu acho que é uma boa referência na literatura nacional sobre as práticas, né, de toda essa cadeia que É, envolve a, exato. a escolha do tipo de fórmula,
é, os cuidados na administração, associação ou não com micronutrientes. Então, é uma referência que a gente recomenda para todo mundo que quer saber um pouquinho mais e aprofundar nas minúcias, na técnica. Procure essa publicação no Braspen Journal, né, na Revista Brasileira de Nutrição Clínica, que está disponível de forma gratuita e acho que vale a pena aí para todos. Bom, você quer acrescentar alguma coisa? Queria deixar esse espaço final da nossa conversa à vontade para você Eu acho que tá. discorrer, comentar algo. A única coisa que eu gostaria de acrescentar é que as pessoas percebam a importância que é a ferramenta da nutrição parenteral e quão segura hoje ela é, uma vez que a gente aprendeu a fazer muitas coisas que a gente já fazia errada no passado, a gente aprendeu e não faz mais, tipo controle glicêmico, todos esses cuidados com catéter, enfim, ou seja, hoje é uma parenteral quase tão segura quanto a enteral. Então, na realidade, ficar se postergando para entrar parenteral, ficar evitando de dar parenteral para o paciente, é jogar no lixo uma aquisição da humanidade preciosíssima, entendeu? Você está pegando e jogando no lixo porque você tem um medo que hoje em dia é um medo psicológico, puramente psicológico. Era para Nobel, não era? Ah, com certeza, com Era para certeza. Nobel. Isso aí. Eu acho, eu acho. Você comentou uma coisa interessante, só para concluir, é engraçado, né, que muitas vezes o tomador de decisão tem medo da NPT, mas não tem medo do jejum, né? Ele tem medo do que ele não está É, enxergando ali o leão ali do lado, né? exato, porque na realidade É. a desnutrição não mata na sua cara, o cara não morre de desnutrição. O cara morre de outras coisas, morre de infecção, mas a nutrição está subjacente ali, provocando tudo isso, ou pelo menos favorecendo tudo isso, né? Então, não pode obviar, na realidade. Bom, professor Paulo Ribeiro, agradeço aí a sua presença. Acho que é sempre um aprendizado conversar contigo e eu tenho certeza que para as pessoas que assistiram, para os colegas, para os militantes da terapia nutricional que assistiram, só tiveram a aprender aí com as suas observações. Agradeço demais a presença. Convido todos os espectadores aí, os colegas que estão acompanhando a gente, que continuem acompanhando as atividades da SBNPE, o CAST, as próximas edições. Assinem os canais, participem da vida da sociedade, porque é isso que vai nos fortalecer como especialidade. E, assim, agitar essa bandeira aí de nutrir melhor os pacientes, né? Independente do caminho, né? A gente quer chegar na festa, não importa se é a pé, de Uber, de carro, de bicicleta. Então, assim, a gente tem que entregar a meta calórico-proteica adequada. E aí, como o professor Paulo falou, né? A gente tem aí à mão uma série de ferramentas muito legais. Então, eu vou encerrar aqui esse cast, agradecendo a sua presença, Paulo, agradecendo mais uma vez a farmoterápica, o apoio para essa atividade que de grande valor, e deixando o meu abraço aí com todos aqueles que ficaram nesses minutos aí nos assistindo e participando. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.